Olá, famílias! Olá, crianças do quarto ano! Como vocês estão? Tudo bem? Já estava com saudades. Aproveitaram bastante o recesso? Espero que sim! Hoje, dia 18 de outubro de 2021, segunda-feira, com a energia recarregada, vamos iniciar nossa semana de estudos remotos. Que seja uma semana muito produtiva. Para começar, faremos as atividades de língua portuguesa no livro didático, onde vamos dar continuidade ao estudo do conto popular O Jabuti e a Fruta, com as atividades de linguagem e construção do texto. E em seguida, na apostila complementar, vamos estudar as palavras com ão. Combinado, crianças? Então separe o seu material, pois a nossa aula já vai começar. Bem, crianças, nós vamos iniciar as atividades de língua portuguesa no livro didático, página 211. Vocês podem colocar a data no livro, ok? Dando continuidade aos estudos sobre o conto popular O Jabuti e a Fruta. Hoje, com os exercícios de linguagem e construção do texto. É importante vocês fazerem a leitura do texto novamente, crianças, porque assim vocês vão ter maior facilidade em responder as atividades, combinado? Mas para a gente recordar, vamos voltar um pouquinho na página 206 para a gente recordar juntos essa história? Nós vimos que em uma floresta apareceu uma árvore que dava uma fruta que todos os animais queriam comer, vocês se lembram? Só que para isso eles tinham que falar o nome correto da fruta embaixo da árvore para que ela amadurecesse e caísse. Só que para saber o nome correto, eles tinham que ir na casa de uma mulher que morava longe, e ao chegar lá, ela falava o nome correto, só que falava outros nomes para confundir a cabeça dos animais, e assim eles esqueciam o nome da fruta. E ao chegar embaixo da árvore, eles não conseguiam falar o nome correto. Mas o que aconteceu? Quem aparece na história? O Jabuti, que com uma música conseguiu gravar o nome correto da fruta, e ela falou vários nomes, mas mesmo assim ela não conseguiu fazer com que o Jabuti se confundisse. E acabou até dando uma paulada nele, coitado. Quebrou o seu casco em vários caquinhos. E o que aconteceu no final da história? Ele conseguiu falar o nome da fruta corretamente embaixo da árvore. Houve uma chuva de frutas, os animais fizeram a festa e ainda conseguiram usar o visgo da fruta para colar os cacos do casco do jabuti. Essa história é super legal. Agora que já recordamos a história, vamos para as atividades? Número 1. No conto O Jabuti e a Fruta, em dado momento a mulher diz: "Ai, seu Jabuti, não é que lhe dei uma informação errada? O nome não é esse não." Quais expressões usadas nessa frase são muito comuns na língua falada? Lembrando, crianças, que na língua falada, nós temos uma linguagem informal, isso mesmo, mais espontânea, que é aquela que a gente usa no dia a dia. Então, quais expressões a gente percebe aqui na frase que são utilizadas no nosso dia a dia, nessa linguagem falada, na linguagem informal? Vocês vão colocar na linha de resposta. Número 2. O nome da fruta e as variações que a mulher inventa para enganar os bichos são repetitivos e bem difíceis. Qual é a importância dessa complicação na história? Que efeito ela produz? Então, qual que é a importância dessa complicação que acontece na história? É uma complicação importante? Sim ou não? É para chamar a atenção do leitor ou do ouvinte? E que efeito que ela produz? Efeito de humor, para deixar o texto engraçado, para criar aquele clima de tensão na história? Pense e responda. Número 3. Para relembrar, o conto é uma narrativa em que há personagens, como nós vimos, o tempo, que é quando acontece a história, o espaço, que é o local, o lugar onde acontece, o narrador, como o próprio nome já fala, ele narra a história, a ação e enredo, que é o que acontece na história. Letra A. Em um conto, costuma haver personagens mais importantes em torno de quem acontecem as ações. São os personagens principais. Responda. Quais são os personagens principais desse conto? Nós vimos no texto que aparecem vários personagens. Porém, nós temos os chamados personagens principais, que são aqueles mais importantes. Então, quais são esses personagens no conto Jabuti e a Fruta? Vocês vão colocar na linha de resposta, combinado? Página 212, dando continuidade, letra B. Aparecem também no conto outros personagens que participam da história, mas não são tão importantes. São os personagens secundários. Quais são os personagens secundários desse conto?
Então, vocês vão colocar o nome deles. Quais são os outros personagens que aparecem na história, porém não são tão importantes, ou seja, são chamados personagens secundários, ok? Letra C. Transcreva a expressão que indica que os fatos ocorrem no passado, mas em um tempo indeterminado, não conhecido. Então, nós temos logo no início do texto, crianças, uma expressão utilizada pelo autor que indica que os fatos ocorrem no passado, porém em um tempo que nós não sabemos quando foi. Então, vocês vão colocar essa expressão na linha de resposta, ok? Letra D. Qual é o espaço, isto é, o lugar onde ocorre a ação do conto? Qual o local que aconteceu a história? Vocês vão colocar também. Letra E. Releia este trecho. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu: Mussá, mussá, mussagambira, mussauê. No conto, há o narrador, que conta a história, como nós falamos, os personagens que participam da história. Responda observando as cores. Que trecho se refere ao narrador e que trecho se refere a diferentes personagens? Então vocês vão observar, crianças, nas frases, nos trechos aqui acima, nós temos os que estão em verde e em amarelo. Vocês vão colocar na linha de resposta quais trechos são referentes ao narrador e quais trechos são referentes aos personagens. Os trechos que estão em verde ou os trechos que estão em amarelo. Combinado? Observe e responda. Desafio 1. Vamos fazer uma leitura jogralizada do conto O Jabuti e a Fruta, para ler para nossos familiares. Para essa leitura será necessário escolher alguém para ler a fala do narrador, alguém para ler a fala da mulher. A classe em coro fará a fala do jabuti. Não pode errar o nome da fruta. Pratiquem antes para falar o nome corretamente e criem outros nomes semelhantes para ficar mais divertido. Aqui, crianças, como nós estamos em aula remota, você pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, da pessoa que possa te auxiliar e ajudar nessa leitura jogralizada. Vai ser bem divertido. Chame eles e divida as falas. Alguém para ler a fala do narrador e alguém para ler a fala da mulher. E você mesmo pode fazer a fala do jabuti. Então, tenho certeza que você vai se divertir bastante. Página 213, desafio 2, exercício 1. Em dupla, nesse caso, como nós estamos em aula remota, vocês podem pedir a ajuda de algum familiar ou, se preferirem, fazer sozinhos, combinado? Então vamos lá. Na unidade 6, vocês estudaram partes do enredo do conto de suspense. Vamos agora localizar essas partes no conto O Jabuti e a Fruta. No gráfico já estão as frases que indicam onde começam a situação inicial e o desfecho. Então nós temos aqui, crianças, no gráfico, as frases que indicam onde começa a situação inicial do conto. Vejam só, uma vez apareceu na floresta uma árvore nova que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer. Então aqui inicia a situação inicial, como o próprio nome já fala, o início do texto. Vocês vão voltar no texto e procurar quais são as frases ou a frase que indica o início da complicação ou conflito da história. E também onde inicia o clímax, ou seja, o momento de maior tensão. E o desfecho nós temos aqui que começa na frase, era o nome certo. Localizem no texto e copiem as frases que podem marcar. Então, como eu falei para vocês, letra A, o início da complicação ou conflito, e na letra B, o início do clímax. Vocês vão copiar nas linhas de respostas as frases que indicam o início, tanto da complicação quanto do clímax, do momento de maior tensão. Número 2. Como você viu, é possível dividir o enredo desse conto em partes. Cada uma das partes pode ser identificada com um nome que resume a ideia principal contida nela. Relacione cada nome à parte correspondente. Então, nós temos aqui, crianças, letra A, situação inicial, B, complicação, conflito, C, clímax, D, desfecho. Então, de acordo com o que a gente viu na atividade anterior, vocês vão relacionar cada nome, certo, que está aqui, à parte correspondente. Então, por exemplo, a esperteza do jabuti é qual parte? Situação inicial, complicação, conflito, clímax ou desfecho? Vocês vão colocar a letra dentro do quadrinho. A árvore nova é a situação inicial? É o clímax? É o desfecho? É a complicação? Uma chuva de frutas, a maldade da mulher. Então, vocês vão relacionar os nomes, as partes, com os nomes que foram dados. Combinado?
Número 3. Agora vocês podem ser contadores. Observem a ordem dos acontecimentos da história na atividade anterior. Preparem-se para recontar a história seguindo essa ordem. Escolham uma pessoa para ouvir. Contem com bastante expressividade. Então, a partir do que vocês fizeram na número 2, agora é a vez de vocês recontarem a história de acordo com as partes que vocês marcaram anteriormente, ok? Seguindo essa ordem. Lembrem-se da expressividade durante a leitura. Página 214, dando continuidade, palavras de ligação entre as partes do texto. Na língua falada, ao contarmos histórias ou fatos, é muito comum empregarmos palavras como aí, daí, depois, né, para ligar as ideias. Mas, quando muito repetidas, essas palavras acabam chamando muito a atenção, tanto na fala quanto na escrita, e podem cansar os ouvintes leitores. Existem maneiras de evitar essas repetições. No conto Jabuti e a Fruta, há palavras e expressões empregadas para fazer a ligação entre as partes do texto. Número 1. Quais são as palavras ou expressões usadas no texto que fizeram uma ligação entre as partes do enredo? Nós vimos, crianças, durante a leitura, que o conto popular foi dividido em 4 partes, vocês se lembram? Então vamos voltar um pouquinho para a gente entender melhor? Nós temos lá na página 206 a parte 1 da história e em seguida, na página 207, nós temos a parte 2 da história, correto? Então, qual a palavrinha ou qual expressão liga uma parte à outra? Logo que no início a gente já percebe, a gente encontra ela, mas. Então, essa palavrinha foi utilizada para ligar uma parte com a outra. Deu para entender? Então, vocês vão procurar mais expressões que fizeram essa ligação entre as partes, entre as ideias do texto. Combinado? Número 2. Em dupla. Como foi falado, estamos em aula remota, portanto, vocês podem pedir a ajuda de um familiar ou, se preferir, fazerem sozinhas. Combinado? Procurem palavras ou expressões que possam substituir as que vocês localizaram sem alterar o sentido do texto. Então, crianças, a partir das palavras que vocês encontraram no exercício 1, agora vocês vão procurar outras palavras ou expressões que nós podemos utilizar para substituir essas que vocês encontraram na número 1. Porém, lembrando que elas não podem alterar o sentido do texto, combinado? Hora de organizar o que estudamos. Com a professora, completem o esquema sobre o conto popular. Vejam só, nós vimos com essas atividades que o conto popular é uma narrativa ou história imaginada, em geral transmitida oralmente de geração em geração, por isso não tem um autor definido. Qual a intenção desse tipo de texto? Explicar fatos ou fenômenos desconhecidos, principalmente entre povos mais antigos. Também tem o objetivo de entreter e estimular a imaginação. Linguagem e construção do texto. Escolha de palavras e expressões que provoquem encantamento, suspense, que aguçem a curiosidade. Geralmente a linguagem é mais informal, ou seja, mais espontânea e com expressões regionais. Tempo indeterminado, ou seja, a gente não sabe quando exatamente aconteceu a história. Desfecho surpreendente ou com uma explicação. Agora nós vamos completar, crianças, qual o público-alvo desse gênero textual, do conto popular. Então, as pessoas que vão ler esse tipo de texto são pessoas que gostam de histórias de povos antigos, não é mesmo? De cultura popular e folclore, então vocês podem completar aqui o espaço. Pessoas também que gostam de histórias fantasiosas, de leituras que estimulam a imaginação, como a gente viu aqui na intenção desse tipo de texto. Então, pessoas que gostam de histórias que estimulam a imaginação. Combinado? Então, assim vocês podem completar o espaço. Agora, crianças, na apostila complementar, página 171, primeiro vocês vão fazer a leitura do 13º grupo, a primeira coluna, que são as palavras com ão, e em seguida copiar todas elas no caderno de língua portuguesa, com muito capricho, letra legível e observando a ortografia de cada uma das palavras. Combinado? Assim encerramos a nossa aula. Se mesmo com a explicação surgiu alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com sua professora no particular. E ao terminar as atividades, não esqueça de enviar fotos para que a sua participação seja registrada. Combinado? Espero todos vocês aqui amanhã para a nossa próxima aula. Beijos!